Me diz uma coisa, qual que é um prato seu que você, seu predileto, que você gosta e comeria tranquilo? Olha, o que eu amo sempre muito legumes. Eu não tenho assim, eu já não como quase carne, nem eu, né, Ernesto? A gente come muito peixe, frango, né? Mas, assim, quase toda semana eu corto tudo quanto é legumes, coloco assim, e faço fry, né? E faço só, mexo os legumes, ele quase nem muito cozido, nem cru. E eu como, inclusive, sexta-noite nós jantamos isso. Eu amo muito brócolis, tudo que é legume junto, cenoura. Você gosta de música? Gosto. Qual que é uma música, sua música predileta? Uma música que você sempre, você escuta, você gosta? É incrível. Eu gosto de música, gosto de cantar, porque a minha família toda sempre foi de cantar, desde criança, né? A igreja principalmente. Mas falar assim, uma música só especial, para lembrar assim, um nome agora da música, eu não consigo lembrar o nome de uma música, sabe? Mas os hinos, tem um hino ele esteve aqui, o Robson, né? O Robson esteve aqui. Ele tem uma música que fala da cruz, eu não lembro o nome agora. Eu estou sempre cantando essa música, tem no meu carro, no CD, mas o nome eu não consigo lembrar, o nome dessa música. Você já falou aí que você gosta de ler no seu tempo livre. Qual um livro assim que você poderia dizer pra gente assim, que você gostaria, você leria de novo e recomendaria para as pessoas? Olha, tem um livro que você pensa que é de criança. Eu li esse livro, inclusive eu não tenho aqui comigo, mas eu li o livro umas 3 ou 4 vezes. É um livro que ele me cresceu muito a minha vida, assim, em termos de crescimento pessoal, né? Não é um livro espiritual, pessoal. É O Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe é um livro que você, inclusive na capa tem um menino, você olha o livro, você pensa que é um livro de criança, mas quando você vai ler, tem muita psicologia dentro daquele livro e tem muita coisa que você coloca na sua vida prática todos os dias. Pablo Neruda também, eu sempre li. Você gosta de filme? Filme? Gosto de filme. Filme Então, de ação. Me fala um filme assim que você gosta e que, como todo, você diria livre de assistir de novo, assim, um filme que te chamou atenção? Olha, mais uma vez, eu tenho péssima memória do nome de um filme. Pra você vai parecer que eu não tenho memória, mas nome de um filme eu não... Às vezes eu termino de assistir o filme com o Ernesto e falo, não lembro, não. Como é mesmo o nome do filme? E não me lembro o nome do filme. Mas, inclusive, outro dia eu assisti um filme que era de ação, que eu gosto de ação, mas também eu gosto... Todo filme, pra mim, tem que ter um suspense, né? E detetive no meio. Eu sempre gosto assim, antes dele descobrir, eu já estou descobrindo o que é que vai... Porque eu sempre gostei dessa parte de detetive, né? De saber o que é que vai acontecer, por que aquilo, por que aconteceu, como poderia ter saído. Então nós assistimos um filme muito bom. Eu posso dizer para vocês assim, que eu gosto de um filme que tenha ação e que seja um filme de suspense, também com detetive no meio. Mas se um nome... Não me pega em nome de filme, de nada. Agora me fala uma coisa, conta uma coisa de você que ninguém sabe. Um dom, um talento, uma mania, alguma coisa assim que ninguém sabe. Uma coisa que ninguém sabe, agora você quer que todo mundo saiba. É uma coisa assim que o pessoal, é mesmo, ela sabe fazer isso, eu não sabia que ela fazia assim, não sabia que ela fazia assim. É incrível, você tocou em uma coisa assim. Eu acho que todo mundo tem. É, né? Então tá, eu vou fazer vocês saberem, apesar de que eu não tenho praticado isso agora, mas eu gosto de pintar. Olha, tá vendo? Eu gosto de pintar. Eu comecei pintando na igreja adventista lá em Jequié, eu devia ter uns 14 para 15 anos. Foi um curso de pintura. Pintura primeiro em pratos, né, em vidro, e depois em tecido. E depois
quando passou para a parte de quadros, foi a que eu mais gostei, a pintura em quadro. Eu já fiz alguma coisa lá no Brasil, assim, pouca para casa mesmo, frutas, pessoas não muito, mas assim, paisagens. Eu gosto muito da pintura. Certo. Vamos falar um pouco da vida espiritual, quanto tempo que você é adventista? Eu tenho 2 fases da igreja adventista, né? Meus pais eram da igreja batista, eu tinha 10 anos de idade. E eles receberam, teve uma conferência na minha cidade, onde houve uma revolução dentro da igreja batista, porque em volta de 20 a 30 pessoas foram batizadas no final desse concílio que teve lá em Jequié. Eu tinha uns 10 anos, então toda a minha infância foi na igreja, né? Fui na igreja. Na igreja batista? Na igreja adventista, de 10 anos, que até 10 anos, não tinha, de 10 anos até 20 anos eu estava na igreja adventista. Então, toda a minha mocidade, né, juventude, assim, aquela parte mais nova, eu estava na igreja adventista. Mas como que você chegou a conhecer a igreja adventista? Conheci através de meus pais, né? Aí eu me batizei com 14 anos de idade, eu me batizei na igreja, né? Aos 13 anos eu já participava de conjuntos na igreja, de corais e tudo, porque o meu pai, ele toca órgão, meu tio, ele toca piano, e eles eram os diretores. Foi uma revolução na igreja batista por causa disso, porque como eles eram diretores de música, todo o pessoal de música saiu da igreja. A igreja ficou totalmente desfalcada e foi para a igreja adventista. Então, lá na igreja adventista, com 14 anos eu me batizei e passei toda essa época, até 21 anos na igreja adventista. Mas quando eu fui morar em Salvador, eu já fui querer morar em Salvador justamente para sair um pouco de dentro de casa, porque eu queria já sair da igreja. Ok. Se você me permitir, antes de eu te fazer essa pergunta, eu vou contar um caso que aconteceu, que eu participei um pouco de uma coisa que você me falou, e eu gostaria de compartilhar isso com você, que você vai lembrar disso. Eu estava trabalhando na sua casa uma vez, você lembra disso, né? Lembro. Eu estava trabalhando lá com o Toninho. Claro, Estava trabalhando lá, e eu lembro de você falar comigo e a gente se conhecer, e você falar que já foi adventista e tal, e eu perguntei a você, o que aconteceu? Poxa, e aí você virou para mim e falou assim, não sei, quem sabe um dia eu volto. Claro. Agora eu te perguntar agora vai a pergunta, como que foi essa conversão? É uma coisa, eu gosto muito de falar da minha volta para a igreja, porque é algo que só depois de batizada, quase 1 ano ou 2, que você começa a acreditar realmente que você conseguiu sair do buraco que você estava. Porque quando me falavam da igreja, ou me chamavam, eu sempre fui muito assim, família com meus pais, de respeitar muito a igreja pelo ensino, por tudo que eu aprendi. Na época eu estudei na escola Takuma Park, que era a escola adventista lá em Jequié. Então eu aprendi tudo da igreja, inclusive tudo que eu sei de Ellen White, tudo que eu sei da igreja, eu aprendi, não agora, eu aprendi entre meus 15 e 20 anos, porque nós tínhamos classe em casa, culto todos os dias, sempre, meu pai dava curso pra gente. Então, a minha volta para a igreja foi aqui nos Estados Unidos, porque eu saía muito, eu gostava de dançar, eu queria conhecer coisas novas, né? Coisas que no Brasil eu não conhecia, aqui tudo para mim era diferente. Só que de repente tudo ficou um vazio na minha vida. Eu saía muitas vezes à noite com uma amiga e eu não dirigia, não tinha carro na época, eu tinha medo de dirigir, ela saía de Miami para vir me buscar. Muitas vezes eu estava doente em casa, gripada, estava na cama e ela, não, vamos de companhia, e eu ia. E eu ficava às vezes sentada, eu já comecei a não dançar mais, a ficar mais sentada. Eu disse, o que eu estou fazendo aqui?